Bom dia com todos e todas, buenos dias com todos e todas. Antes de começar, gostaria de informar que este evento conta com interpretação simultânea entre português e espanhol. Vocês podem selecionar o idioma de sua preferência clicando no ícone de interpretação na barra inferior do Zoom, aí embaixo. Antes de comenzar, quería informarles que este evento cuenta con interpretación simultánea de portugués-español y español-portugués. Pueden escoger el idioma de su preferencia haciendo clic en el botón que está abajo en la barra inferior de interpretación en la aplicación de Zoom. Meu nome é Sebastião Abad, sou advogado da Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente, AIDA. É um prazer dar início à nossa sessão informativa sobre o avanço da geração eólica offshore no Brasil. O objetivo deste encontro é compartilhar informações sobre o estado atual e as perspectivas futuras da energia eólica offshore no Brasil e na América Latina, refletindo sobre seus possíveis impactos ambientais, sociais e econômicos, especialmente sobre as comunidades pesqueiras e a diversidade marinha costeira do Brasil e da região. Sabemos que a transição energética é uma necessidade urgente diante da crise climática, mas também um processo deve ser construído de forma justa, participativa e baseado em direitos humanos e ambientais. Por isso, este espaço busca promover um diálogo crítico, informado e plural sobre os caminhos e as alternativas para um modelo energético realmente sustentável. Hoje temos o privilégio de contar com um grupo de painelistas que traz diferentes experiências e perspectivas sobre o tema. Juan Fernando Carrascal, cientista da IDA, que apresentará os impactos ambientais da energia eólica offshore. Beatriz Vidal, advogada popular e assessora jurídica do Instituto Terramar, integrante da Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares, RENAP, e da Comissão de Direitos Humanos da OAB Ceará, que abordará o marco normativo e a situação atual da energia eólica offshore no Brasil. Angelaine Alves, do Movimento de Atingidas e Atingidos pelas Renováveis MAR, e da Articulação Povo de Luta do Ceará, ARPOLU, que compartilhará as experiências e preocupações das comunidades pesqueiras diante a expansão eólica offshore. Soraya Tupinambá, pesquisadora do Fiocruz Ceará, assessora do deputado estadual Renato Rosendo e integrante do SEDECA, Terramar e Adelco, que refletirá sobre a energia eólica offshore, como a energia eólica offshore se insere no modelo energético brasileiro e na transição justa. E, finalmente, Joana Barney, do Indepaz Colômbia, que apresentará a experiência da Colômbia com foco nas eólicas offshore em La Guajira Norte. A moderação do nosso painel estará a cargo da Isabela Figueroa, professora titular da Faculdade de Humanidades da Universidade del Magdalena, a quem agradecemos por conduzir o debate de hoje. Agradeço imensamente a presença de todas, todos e todes. Esperamos que esta sessão seja um espaço de aprendizado coletivo, troca de experiências e construção conjunta de conhecimentos sobre o futuro energético de nossa região. Muito obrigado mais uma vez e com isso passo a palavra à nossa moderadora, Isabela Figueroa. Muito obrigado, bom dia com todos, com todas, com todes. É um prazer realmente estar compartilhando com vocês. Eu gostaria de pedir aos participantes que, na medida que vão tendo dúvidas, vamos colocando no chat, porque depois eu posso fazer uma leitura. Então, a pergunta para a pessoa a quem vai dirigida, e como nós estamos lidando com interpretação, isso facilita a pessoa para quem vai dirigir a pergunta e lembrar aos palestrantes de falar mais devagar, a gente se apaixona e começa a aumentar a velocidade da comunicação, então falar, mas lembrando que temos interpretação. Então, com isso, chamar o nosso primeiro convidado panelista de hoje, Juan Fernando Carrascal, comentando que Maria Paula Conrado, que estava anunciada, infelizmente não pode nos acompanhar. Juan Fernando Carrascal, científico biólogo marinho, da organização AIDA. Bom dia, Fernando. Obrigada. E temos 10 minutos por cada palestrante. Muy buenos días, gracias Isabela por la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, muy buenos días.
Yo voy a hablarles un poco sobre los impactos ambientales de la generación eólica offshore y las perspectivas que se están presentando a hoy en día. Las eólicas offshore en los últimos años como el siguiente paso natural hacia las energías renovables y para disminuir la dependencia de los combustibles fósiles actualmente. Sin embargo, aún existen brechas en la información científica que tenemos disponible sobre los impactos ambientales que traen consigo las, las turbinas eólicas en el océano. Y la idea es, frente a estos impactos, presentar durante esta sesión los momentos de las turbinas de la generación eólica offshore y los impactos que puede traer eh, consigo y las brechas que hemos visto e identificado. Principalmente vamos a hablar de dos fases de las instalaciones de las turbinas eólicas. Primero, una fase de instalación. Eh, Esta es la primera fase que se realiza después de los estudios previos, los estudios ambientales. Este es el primer momento en el que empezamos a encontrar impactos críticos, donde por crítico entendemos impactos que son muy fuertes en un espacio de tiempo muy corto. Por ejemplo, la instalación de los pilotes es uno de los impactos más reconocidos de las eólicas offshore y de los cuales presenta mayores impactos críticos en esta corta ventana de tiempo, ya que esta instalación de los pilotes donde se instalan las turbinas genera una cantidad de ruido marino muy alto, genera además eh, una cantidad de sedimento que se levanta de los fondos marinos y que no se vuelve a resedimentar, lo cual continúa generando más problemas que van a estar suspendidos en la columna de agua. Este es un proceso que genera pérdida de hábitat y aumenta la turbidez de la columna de agua y claramente, además de la instalación de las turbinas, también debemos tener en cuenta las instalaciones de los cables de transmisión que destruyen los fondos marinos, incluyendo la flora y fauna asociada a estos fondos, y que este impacto igual se va a extender hasta tierra y tierra adentro, hasta las plantas generadoras y después a unirse al sistema de transmisión general de energía del país que vaya a estar utilizando este tipo de energía. Es importante en las energías eólicas offshore como nueva energía que estamos viendo, que no desliguemos los impactos de las eólicas de los demás ecosistemas a los que va a estar asociados y las demás redes de energía y de transmisión que va a estar asociados. Estas fases de instalación no solo implica la instalación de los pilotes en los que van a estar sujetas las turbinas, sino también implica un aumento en el tráfico marítimo en las zonas en donde se van a estar realizando estas actividades, lo cual entonces implica un aumento en el riesgo de derrames, derrames de derivados de petróleo, derrames de aguas de lastre, derrames de contaminantes por parte de las embarcaciones que van a estar fluyendo constantemente. En sí, el aumento del tráfico marítimo per se ya es un impacto acumulativo y sinérgico a todos los demás impactos que se dan en la región. Entonces, aumentando también el riesgo de colisiones con más grandes mamíferos marinos, accidentes con fauna marina, que sabemos que es un gran problema que trae el alto flujo marítimo. Una vez instalados los pilotes, pasamos a las fases de operación y mantenimiento. Si bien estas fases de operación y mantenimiento no tienen un impacto tan crítico como es la instalación o ventana de tiempo, son igual impactos de muy alta intensidad y que se extienden en una ventana de tiempo mucho más amplia. Una ventana de tiempo que estará destinada al mismo tiempo que va a estar en funcionamiento en los parques eólicos en su periodo de vida, lo cual ya es en sí un impacto que una energía no esté
diseñada para durar en el tiempo. Esta fase tiene impactos un poco más, bueno, menos fuertes que los impactos críticos de la instalación. Sin embargo, encontramos que a gran concentración de turbinas vemos una reducción de la velocidad del viento, lo cual puede generar cambios, lo cual puede generar cambios en, ¿por qué no tengo internet? Discúlpenme un segundo. Pues, perdón, tengo un pequeño problema de conexión. ¿Me están escuchando bien en este momento? Sí, Juanfe, allí se está escuchando. Sí. Sí, sí te escuchamos. Estamos escuchando. Perdón, gracias. Es que tuve un anuncio aquí en el computador y me asusté, perdón. Bueno, les comentaba, la gran concentración de las turbinas eólicas puede llegar a reducir la velocidad del viento en varias zonas, lo cual implica que hay un impacto directo en ambientes físicos, en características físicas, no solo de la atmósfera y de las corrientes de viento, sino también en las corrientes oceánicas. La velocidad del viento es muy importante para el movimiento de aguas superficiales, lo cual eh, es muy importante para el recambio de aguas en el océano, el surgimiento de aguas, la subducción de aguas que genera esta circulación de, de las masas de agua del océano, que es tan importante para el ciclaje de nutrientes. Eh, Además, como ya habíamos mencionado, la transmisión de los cables de energía por donde se va a transmitir esta energía de las turbinas hacia las plantas generadoras, eh, genera cambios electromagnéticos que disturban los espacios sensoriales de muchas especies que habitan en el fondo marino y que utilizan estos campos magnéticos para ubicarse y direccionar sus formas de vida. Es decir, por ejemplo, tortugas que buscan las playas para anidar, rayas que están en el fondo marino, que utilizan este campo electromagnético para buscar las presas de las que se alimentan. Estos cables de transmisión pueden traer un severo impacto a la biodiversidad que está en los fondos marinos. Creo que Juan tiene, ¿regresaste, Juan? ¿Tenía algún problema de comunicación con su internet? Ahora sí se congeló. Sí, qué pesar. Esperemos unos segundos si tenemos noticias de él y si no, tal vez se desconectó. ¿Qué hacemos, Sebas? ¿Esperamos un ratito o...? Perdón, Ah, no, ahí se conectó. Ahí veo. sí, Listo. disculpen, No, no, así es. Así pasa. disculpen. Eh, bueno, continúo, perdón, la interrupción. Eh, estos organismos biológicos que se adhieren a los pilotes y a las estructuras metálicas se cumplen su ciclo de vida, se mueren y se desprenden y terminan cayendo a los fondos marinos. Estos cuerpos biológicos que se han cumplido su ciclo de vida y caen al fondo generan procesos de eutrofización, es decir, aumento de materia orgánica en los fondos marinos, lo cual puede llegar a generar anaerobia, que es la falta total de oxígeno en los fondos, lo que puede causar muerte total de los organismos que viven en los fondos bentónicos alrededor de las turbinas.
Esto para que tengamos en cuenta que el impacto no es asociado únicamente a la existencia de la turbina eólica per se, sino que además se puede extender a otras características del ecosistema, como es la presencia de oxígeno, la degradación de materia orgánica, los procesos bioquímicos y biogeoquímicos de las zonas donde están emplazadas las eólicas offshore, además de los procesos físicos, como es la velocidad de las corrientes, las velocidades del viento, los intercambios de agua y la mezcla de agua en las columnas de agua. Eh, Estas largas operaciones de estas estructuras en costa afuera, sabemos que, sabemos por experiencias del norte global que traen muchos impactos a la biodiversidad y al trasladarlas a nuestra región, a las regiones del sur global, al Caribe y al Atlántico y al Brasil, no podemos evaluar o no podemos dimensionar los impactos que van a traer estas eólicas offshore frente a la gran biodiversidad que existe en estas latitudes. Y frente a eso, quería para terminar un poco mi intervención, mencionar un poco sobre la importancia deseada para la biodiversidad global. Esta región de Brasil es un hotspot de alta conectividad de especies de tortugas en todo el Atlántico y el Mediterráneo. Sabemos por estudios genéticos que hay especies, hay individuos de tortugas que viajan desde el interior del Mediterráneo hacia zonas de alimentación que están ubicadas enfrente de Sahara y África. Sabemos que esta es una ruta muy importante de migración para mamíferos marinos y comprende zonas de alimentación entre Sudamérica y África. Es un gran hotspot de intercambio genético y de biodiversidad, no solo para la región, sino alrededor del mundo. Es un hotspot de biodiversidad de mamíferos, aves, tiburones, rayas, organismos bentónicos que se están descubriendo día a día. Hay una gran presencia de montes submarinos. Es esta región es una de las principales corrientes oceánicas que regulan el clima no solo de esta región, sino también pueden afectar la generación de ciclones en el Caribe. Entonces, esto es para resaltar que esta región de Sudamérica es una región muy importante en términos de biodiversidad, además de ser muy importante en términos eh, biológicos, geológicos y climáticos, por lo cual es de suprema importancia que los proyectos, las cosas que se vayan a hacer en esta región, podamos hacerlas de la mejor manera y evitar a toda costa que se cometan los mismos errores que se han cometido en el pasado. Por ende, es importante resaltar que a todos los impactos anteriormente mencionados se suma la incertidumbre de las turbinas que pueden traer las turbinas eólicas offshore en procesos tan mega diversos como los que encontramos en las costas de Brasil y en las costas de Colombia. Entonces, y sobre todo los riesgos a largo plazo para las poblaciones biológicas, para las comunidades, para el manejo del recurso pesquero, además de su adición e impactos acumulativos a otras fuentes de contaminación que ya se encuentran actualmente operando en estas regiones. Y con eso dicho, muchas gracias a todos y disculpen las molestias de intervención. Muchísimas gracias, Juan. No, así es bueno porque nos recuerda que estamos en América Latina, la conexión. Entonces, eso también ayuda a que sigamos contextualizados. Por favor, si tienen preguntas, pueden ir colocando en el chat. Yo las voy recogiendo. E agora vamos com a Angelaine, Angelaine Aives, do Movimento dos Atingidos e das Atingidas por Renováveis, e também da Arpolu, Articulação Povos de Luta. Ela vai conversar com a gente sobre os riscos e as preocupações. Ah, não, desculpa, aqui é verdade. Sinto muito. A Beatriz Vidal, vai antes. Eu estava aqui com minhas anotações confusa. Situação normativa atual no Brasil.
A Beatriz Vidal, do Instituto Terra Mar, desculpa, Beatriz, vai nos comentar. Se for necessário, eu vou interromper vocês para lembrar da hora, mas né, esse é o meu papel hoje. É, mas estamos indo bem. Então, Beatriz, por favor. Olá, bom dia ou boa tarde, né? Dependendo de onde vocês estejam. Meu nome é Beatriz Vidal e hoje vou trazer um pouquinho aí sobre o sistema normativo do Brasil, né? Antes de a gente entrar em todas as questões das eólicas offshore. Aí só Sebastião tem como. Pronto, perfeito. Aí pode passar. Aí faço parte do Instituto Terra-Mar, né? Sou apresentada bem para quem não conhece, que é uma organização aqui do Brasil, que trabalha principalmente na região do Nordeste, mais centralizado, né? Aqui no Ceará. Trabalha com comunidades pesqueiras, né? Da zona costeira aí. E aí a gente trabalha muito com justiça climática e também com impactos de renováveis, né? A gente, anteriormente só com as onshores e agora offshore, e aí com tudo que vem junto, né? Hidrogênio verde, data center, enfim. Então, todas essas questões juntamente com as comunidades tradicionais. Mas aí vamos entrar no tema, né? Hoje, aqui no Brasil, quais são as principais legislações que regulamentam as eólicas offshore? Na verdade, tem várias leis, né? Licenciamento ambiental, mas as que se especificam sobre as eólicas offshore é a lei número 15.097 de 2025, que foi aprovada agora, né? Sancionada no dia 10 de janeiro, que disciplina aproveitamento potencial energético offshore, e o decreto, que era anterior, número 10.956 de 2022, que dispõe sobre a cessão de uso das áreas de domínio da União para a geração de energia elétrica a partir de empreendimentos offshore. Vamos centrar a discussão principalmente nessa primeira lei, porque é a principal. E aí vou só fazer uma ressalva, né? Hoje a gente tem essa lei, mas provavelmente nos próximos meses, né? Talvez a gente também tenha uma legislação infralegal, porque, inclusive, agora, a notícia fresquinha, dia 1º de outubro, o Ministério de Minas e Energia montou um grupo de trabalho sobre eólicas offshore. E aí, a partir desse grupo, constituído de 23 instituições públicas, vão sair alguns marcos regulatórios, né? Então, a partir disso, vai ter mais regulamentos aí infralegais. Mas, inicialmente, nós temos essa lei por enquanto. Pode passar. E aí a gente começa, antes de eu entrar mesmo na lei, de algumas polêmicas dessa lei das eólicas offshore ou eólicas no mar. Pode passar. Trago aqui algumas manchetes, porque é muito interessante você ver aí a linha do tempo. Primeira manchete. Jabutis de eólicas offshore podem gerar 25 anos de bandeira vermelha. O que é isso, né? Inicialmente, o projeto das eólicas offshore ela estava no Senado, e aí essa PL inicialmente era só sobre a offshore, mas chegando na Câmara foram colocados vários jabutis. O que são jabutis? São justamente dispositivos que são colocados que não tem nada a ver com o tema, né? Não tem nenhuma relação. E aí, na de eólicas offshore, foi colocado justamente jabutis sobre combustíveis fósseis. Então, tinha contratação de combustíveis fósseis dentro dessa legislação das offshores, né? Então, aí você já vê uma coisa bem contraditória, né? Que tipo de transição energética a gente está falando aqui? Se na eólica offshore você está colocando sobre combustível fóssil. E aí tinha essa preocupação, tanto pela questão dos combustíveis fósseis, como também da geração, né, de maior autoconsumo, a maior custo para o consumidor também, né? E aí, passando, foi sancionado pelo Lula, né, o presidente do Brasil, o projeto de eólica offshore, mas aí ele derrubou todos esses jabutis, né? Não queremos jabutis aqui, vai ser só mesmo sobre eólica offshore nessa lei. E aí a gente tem esse paradigma aí, vamos derrubar. E foi vetado essa parte dos jabutis. Com o passar do tempo, chega de novo, volta de novo, e aqui a gente tem a derrubada desses vetos do presidente, né? Mas não total desses vetos. Foram derrubados apenas alguns, né? Que eram referentes à contratação de pequenas centrais de hidrelétricas, eólicas e energia de biomassa. E aí, o que é que isso pode ocasionar? Maior custo para o consumidor.
Então, a gente tem aí uma lei que está nessa vai e vem, né? Primeiro tem a contradição, depois é vetada essas contradições, mas aí voltam de novo, mas não em sua totalidade, né? Não no caso dos combustíveis fósseis. E então a gente tem essa lei. E aí, logo após, agora também, nos últimos meses, e aqui a nível mais, né, de ministérios, o Ministério de Minas e Energia solta que vai ter um novo leilão de energia que vai gerar, é, incluir fontes fósseis nesse leilão, né? Então está aberto para consulta esse leilão para fontes fósseis. E aí você vê toda a contradição, né? Ao mesmo tempo você veta esses jabutis, né? Sobre eólica, sobre combustíveis fósseis, agora você tem uma consulta que é referente à contratação de energias de fontes fósseis, né? Combustíveis fósseis. Então, eu já trago aí essa polêmica dessa lei antes mesmo da gente adentrar nela. Pode passar. Pode passar o slide. Pronto. E aí, quais os principais pontos que a gente pode trazer sobre analisar essa lei das eólicas no mar, certo? Primeira coisa que eu trago é a modalidade da cessão do uso desses bens, né? Porque o mar, ele é um bem da União. Então, se você vai utilizar o mar, você precisa que a União ceda esse bem. E aí, como é que está sendo pensada aqui as eólicas, essa seção aqui para as eólicas offshore no Brasil? A gente tem aí a oferta permanente e a oferta planejada. A oferta permanente é o quê? É a exploração de energia a partir da solicitação de empresas interessadas mediante autorização. Então, a gente fala de prisma, né, que é aquela poligonal, que ela vai ser utilizada e a empresa tem essa solicitação, o governo vai delimitar e aí vai, mediante autorização, autorizar que tenha a instalação das eólicas ali naquele local. E a outra forma, que inclusive está sendo mais reforçada, que inclusive dizem que ela vai ter, né, mais força é a oferta planejada, que é justamente o governo nesse escopo, ele vai dispor as áreas destinadas para exploração mediante processo licitatório. Então, ele vai passar por uma licitação. E aí, pensando que hoje os projetos de eólicas offshore, né, inclusive aqui no Nordeste, especialmente, tem muita sobreposição, muitas áreas, provavelmente esse vai ter mais força. O governo mostra aquele prisma, né, aquela área ali, e aí tem leiloa para que essas empresas elas possam é, ter essa seção desse mar para que essas empresas possam instalar as eólicas no mar, né? Pode prosseguir. E aí eu trago alguns outros pontos também principais para a gente analisar, que é os princípios, que aí eu reforço alguns, né, porque são vários, para a gente também ficar de olho e já entender como é que está aí na lei, né? Então a gente tem alguns princípios da geração de energia elétrica a partir do aproveitamento potencial offshore. Desenvolvimento sustentável, então eu coloco esse desenvolvimento sustentável, esse tipo de desenvolvimento sustentável é esse, né? Então a gente tem isso como princípio. Outro princípio é estudo e desenvolvimento de novas tecnologias de energia renovável a partir do aproveitamento de área offshore inclui seu uso para modo a viabilizar a redução de emissão de carbono durante a produção de energia, como na extração de hidrogênio, resultante da utilização de energia elétrica produzida de empreendimentos offshore. Então, aí já sinaliza esse uso da energia offshore pelo hidrogênio, né? E aí, quando é pelas energias ditas limpas, né? Renováveis, aí hidrogênio verde, pode passar. Outro princípio que é colocado também, harmonização do conhecimento, da mentalidade, da rotina, dos modos de vida e os tradicionais e das práticas marítimas, com respeito às atividades que tenham no mar e o solo marítimo como meio objeto de afetação, bem como demais corpos hídricos sob domínio da União. Então, ele também traz que teria que ter essa harmonização, né, com todo esse conhecimento, principalmente de comunidades tradicionais. Outro ponto que é colocado também é a proteção e defesa do meio ambiente e da cultura oceânica. Pode passar. Outro também colocado, né, que fundamento aí dessa energia. Harmonização e desenvolvimento de empreendimentos offshore, paisagem cultural e natural do sítio turístico do país. Transparência, também é colocado como princípio. E também é colocado como princípio a consulta livre, prévia e informada aos povos e comunidades afetados pelos empreendimentos offshore. Então, lá na lei tá tudo bonitinho lá, como os princípios. Pode passar. E aí a gente tem também algumas vedações onde é que vão ser constituídos esses prismas, né? A gente ainda não tem nada determinado, como eu disse, a gente vai ter agora um GT, né, sobre essas offshore, onde vai ficar mais delimitado isso.
pelo menos é o que se deseja, né? O que eles desejam fazer. E aí a gente tem algumas vedações quanto à construção desses prismas. Ela não pode estar, por exemplo, em rota de navegação marítima, fluvial, lacustre ou aérea, áreas protegidas pela legislação ambiental, áreas tombadas como paisagem cultural e natural de sítios turísticos do país, áreas designadas como termo de autorização de uso sustentável TAUS no marco territorial, e aí eu só explicar rapidamente o que é esse TAUS, né? Que ele é um termo de autorização, principalmente para comunidades tradicionais que fazem o uso daquele espaço, né? Então, aí é feito pela Superintendência de Patrimônio da União, né? A SPU. E aí ele tem essa regularização desse território a partir do TAUS. Então, áreas que tiverem TAUS também vai ser vetado que tenha um prisma ali que vai para ser leiloado, né? Para ser cedido. E aí essas áreas devem ser estabelecidas pelo Poder Executivo. Então, tudo isso a partir dessa comunicação com o Poder Executivo. Pode passar. E aí eu chego num ponto que também é colocado nessa legislação e a gente aprofunda para os próximos pontos, né? Uma coisa que é colocado que a outorga dessas prismas, né, dessas poligonais onde vão ser instaladas, onde a União vai ser cedida, ela deve observar a diretriz do Planejamento Espacial Marinho, que é o PEM, ou um instrumento equivalente. Então, a gente traz aqui o PEM como importante, né, um importante instrumento, mas também coloca uma lacuna aí do instrumento equivalente. Mas como o PEM ele que é colocado como instrumento importante, a gente tem que dizer também que ele é muito importante para o planejamento espacial marinho, tanto para que delimitar essas áreas, mas também como reconhecer, né? Ele pode ser um instrumento muito importante para a luta, inclusive para visibilizar comunidades, dependendo da forma como ele for feito. Aí pode passar. Beatriz, 2 minutinhos, por favor. Eita, passou rápido. Mas vamos lá. O que é esse planejamento espacial marinho, né? Pode passar também. Pronto. Ele é um processo que ele é abrangente, estratégico para analisar e alocar os de áreas marinhas, a fim de minimizar conflitos entre atividades humanas, minimizar benefícios, enquanto assegura a resiliência de ecossistemas marinhos. Ele é meio que está planejando onde cada coisa vai ficar. E aí eu trago, né? O PEN aqui está sendo vários processos ao mesmo tempo, no que a gente chama da Amazônia Azul, que é essa parte marítima do Brasil. E aí tem toda essa questão de delimitar. E aí eu trago, inclusive, uma fala, né, que trazem. Ah, o PEN é importante. Ruim sem ele, ruim com ele, pior sem ele. No entanto, a gente tem que pensar. Esse PEN ele tem que ser feito da melhor forma possível. Isso é, visibilizando as comunidades, tendo participação delas. Porque caso esse PEN não visibilize, ele pode ser um problema muito pior, né? Pode ser um problema de invisibilizar essas comunidades e não trazer o uso delas, e aí ser uma coisa bem horrível para essas comunidades, para a sobrevivência mesmo da pesca artesanal, que é muito importante aqui no Ceará. Então, o PEN, ele é um instrumento importante e é um instrumento que ele precisa ter as comunidades tradicionais, porque a partir do momento que ele não tem a participação de comunidades, não tem essa participação ativa, não visibiliza elas, ele está sendo um instrumento que não vai ser usado para o bem de todos. Pode passar. E eu trago uma imagenzinha que é sempre usada pela Marinha, que é meio que dizendo que a delimitação a partir do PEN, né? Ah, nós temos aqui uma área de pesca, aqui é a área exclusiva para offshore, aqui é a área para transporte. E não funciona muito assim, mas enfim, essa é sempre a imagem que eles colocam, né? Que é maravilhoso esse PEN dessa forma, né? Mas como é que a gente pode pensar uma forma dessa delimitação sem a participação das comunidades? Eu passo para o próximo slide. E aí a gente tem o PEN, direitos socioambientais e participação. Já viu que o PEN é importante. No entanto, a gente tem vários desafios aí para que ele, de fato, seja um instrumento que seja para o bem comum e que, de fato, venha para o bem de todos. Primeiro, desconhecimento das territórios tradicionais do modo de vida. A gente tem aqui uma coisa chamada cartografia social, que é justamente um mapeamento junto com as comunidades. Dizer a área da comunidade, e colocar isso no mapa, né? E aqui no Ceará, por exemplo, no PEN Nordeste, foi tirada essa cartografia social. Então, não está sendo visibilizada, está sendo só pensado numa plataforma, poucas oficinas com as comunidades. E aí o medo é que, a partir disso, no PEN não apareça essas comunidades da forma como deveria ser. Então, a gente já traz esse ponto aí como um desafio muito grande. Outro desafio, a ausência de um caderno de povos e comunidades tradicionais. A gente tem alguns cadernos territoriais aqui no PEN Nordeste, são 12.
E aí, várias coisas, financiamentos, energias renováveis, pesca industrial, enfim, mas não tem sobre povos e comunidades tradicionais. E aí a gente traz que aqui no Ceará nós temos 324 comunidades tradicionais, no primeiro da cartografia, atualizado já tem mais de 340. Então, a ausência desses povos, você também tá deixando uma parte muito importante desse litoral aí de fora. Então, é importante que isso também seja viabilizado. E aí também é um desafio nesse PEN. Processo acelerado, necessidade de maior escuta e diálogo com as comunidades. Nós estamos aí em um processo muito acelerado do PEN. Pra vocês terem uma ideia, já teve um lançamento, já estão na produção de cadernos setoriais, a gente vai ter oficinas que são poucas. Então, tudo está sendo muito atropelado e não pode ser dessa forma, né? Tem que ser, se a gente quer de fato um PEN que de fato venha para somar, que venha a ser um instrumento de fato efetivo, a gente precisa que ele seja feito da forma correta. Se ela é acelerada, a gente vai ver a partir daí que não está correto. E a outro desafio, a pressão sobre o mar e a falta de avaliação de danos já existentes. Então, a gente tem aí várias coisas. Ah, o mar tem um potencial enorme para offshore, para mineração. E aí a gente tem toda essa pressão no mar. E aí falta uma avaliação desses danos. Tá, e aí, como é que esses danos? O P tem como trazer esse planejamento. Mas tem que pensar também nesses danos, tem que pensar em tudo isso e ser para além dessa pressão. Porque há já uma pressão, né? Sobre todos esses empreendimentos. Pode passar. E aí, para finalizar, a última questão, né? Desafios jurídicos e institucionais para a regulamentação efetiva das eólicas no mar. Quais nossos desafios hoje com as eólicas? Pode passar. Se eu fosse falar no geral, aí a gente teria vários, né? Tanto financeiramente, economicamente, porque é o que a gente tem hoje no Brasil. Ainda muita incerteza na regulamentação, é tanto que agora está tendo esse GT, para ter uma melhor regulamentação. O escoamento dessa energia, para vocês terem ideia, a energia onshore que hoje é produzida aqui no Nordeste já é tão excessivo que às vezes as eólicas elas são pedidas para que sejam paradas, porque inclusive em 2023 a gente teve um apagão devido ao excesso de energia e não tinha para onde escoar essa energia, né? Então a gente tem esse problema também. Aí você, além, já tem esse problema com as onshore, quer colocar mais offshore? Além disso, é uma energia que tem um alto custo e menor eficiência que qualquer outra energia, né? Outras energias, inclusive renováveis. Então, essa energia offshore vai trazer um maior custo para o consumidor. Isso já é colocado por várias instituições. Além disso, os portos ainda não estão equipados para receber isso, né? Todo esse arcabouço das eólicas, enfim. Então, tem várias questões, mesmo gerais, que dificultam essa entrada das eólicas offshore, que diz que a gente mostra que é algo inviável. Mas trazendo aqui para a nossa realidade sobre direitos socioambientais, direitos das comunidades tradicionais, o que é que a gente tem como desafio? Primeiro, garantir a participação de comunidades tradicionais, a realização de consulta prévia, livre e informada, dentro dos parâmetros da Convenção 69 da OIT. E aí eu trago uma coisa muito importante de colocar. Você tem uma eólica que está aqui no município A, certo? Então, ela vai pegar essas comunidades vamos consultar essas comunidades dessa município A. Mas o mar, ele é todo interligado. E aí pensar que vou consultar apenas essas comunidades não faz sentido. Então, lá no município B vai ter impacto também. E aí, como é que vai ser a consulta? Vai ser consultado também aqui, não? Porque teve impacto e pela a convenção, tendo impacto no território, né, no baretório, no caso. Teria que ter a consulta. E aí, como é que vai ficar? E aonde é que vai entrar essa participação dessa consulta? Como é que está a consulta? Então, são várias questões que não estão sendo respondidas e está sendo um processo super acelerado. Não, vamos ter o leilão até o final do ano, vamos fazer tudo. Mas e aí as comunidades? A gente tem que pensar que o mar, ele é um mar só, a gente não tem separações. A gente precisa que essas comunidades sejam ouvidas e que elas sejam consultadas, que é muito diferente de audiência, diferente de oitiva. Então, é importante colocar isso como um desafio que não está sendo cumprido e está sendo só passado, apesar de ser um princípio da lei. Falta de estudos mais aprofundados sobre os impactos socioambientais, ao mesmo tempo que há uma aceleração do processo para que se tenha o primeiro leilão. Então, você não tem um estudo mais aprofundado sobre esses impactos. Você tem alguns estudos ali sendo realizados, mas não tem um aprofundado sobre esses impactos. Por quê? O mar, depois, a gente fala muito, mas na França nós temos offshore. Em outro país nós temos offshore. No entanto, a gente tem que pensar que o mar do Brasil, ele é muito diferente do mar da França.
lá, por exemplo, águas frias, que é águas quentes, e o Brasil é enorme, né? Teria vários estudos. Como é que isso vai impactar? A gente coloca no eólica aqui, como é que ela vai afetar a vida marinha, como é que ela vai afetar a vida também da pesca, a partir dessa perda da biodiversidade, né? No caso, a biodiversidade. Então, tudo isso é impacto, mas não está sendo visto com esse estudo mais aprofundado. E ainda ligando a isso, outro ponto, avaliação prévia dos impactos, sobretudo pensando no efeito cinético e no quadro de mudanças climáticas. Também não está sendo visto também essa avaliação prévia desses impactos, pensando que hoje o mar já é impactado com várias coisas, né? A gente já tem vários impactos no mar, não é um espaço vazio, a gente tem vários usos e vários impactos, tanto pelos esses usos, como também pelas mudanças climáticas. A gente tem toda uma mudança aí desse mar, e isso também não está sendo incluído aí, não está sendo feito um estudo aprofundado com isso em base. Então, como é que eu vou colocar um potencial empreendimento que pode ter um potencial, que pode ter potenciais impactos e não estou analisando isso, não tô vendo essas outras questões. Então, isso também é um desafio. Outro desafio são Beatriz, altos custos e grandes incentivos. Finalizando Beatriz, já. é, Conta alta obrigada. para o consumidor. Só finalizando. Então, a gente tem aí grandes incentivos para as renováveis, que hoje já traz um grande custo para os consumidores lá na conta de energia. As offshore não é diferente, inclusive é um alto custo maior. Vamos lá, agora é uma linha de transmissão, como é que a gente vai trazer esse setor? Tem que ter subsídio. Então a gente tem o alto custo do consumidor. Como pensar aí nas offshore sem ter esse problema? Então é outra questão. E aí, para finalizar, que as principais, né? Não, volta só um pouco, pronto. Pensar os impactos na cadeia produtiva da geração. Isso não está sendo pensado, a gente pensa só na instalação das offshore. Ah, vou instalar aqui uma eólica, pode ser que ela tenha transtornos aqui na pesca, tudo mais. Mas e todo o resto dessa cadeia? Nós temos linha de transmissão, essa energia não vai ser por Wi-Fi, Bluetooth, não. Tem uma linha de transmissão para trazer essa energia até o solo, né? Tem a mineração para a fabricação desses componentes, né? E aí a gente tem os minerais de terras raras, né? Como é que está isso? Como é que vocês pensam? Vários aerogeradores para ser colocado aí no mar. Como é que vai ser essa mineração, essa matéria-prima? Instalação, como é que vai ser essa instalação? O impedimento de outras atividades, aí entra o PEN, né? Mas como é que está sendo pensado isso? E como isso pode entrar também? E a atividade final, que a energia é destinada. A gente está aí falando que energia offshore está aí, mas a gente tem vários outros setores que, a partir dessa offshore, ela está trazendo, né? O hidrogênio verde. O hidrogênio verde é pensado já vamos dizer assim, nessa articulação com as eólicas offshore. E aí também pode trazer vários custos para os territórios. E a gente só tem ônus, né? Não tem, e os bônus vão para quem? Então, tudo isso é impacto. Então, a gente tem aí vários desafios que não estão sendo vistos. Então, acho que traria isso como alguns desafios, a gente, claro que tem mais, mas que eu traria como os principais, e que não estão sendo pensados e essa aceleração toda sem pensar nisso. E aí eu finalizo, posso passar para o próximo, agradecendo aqui tanto o espaço como o convite e deixando também a disponibilidade do nosso, né, nosso e-mail do Núcleo de Assessoria Jurídica do Instituto Terra Mar. Certo? Muito obrigada e desculpa aí por estar passando do tempo. Não, muito obrigada, Beatriz. Ai, desculpa eu, tá? Mas, enfim, eu tenho que fazer isso. Somos mais pessoas para a gente ter um tempinho também de poder juntar todo esse conhecimento que tem aqui nesse painel. Então, é, agora sim, Angelaine Alves, sobre os riscos e as preocupações territoriais, né? Angelaine Alves, vem representando o movimento dos atingidos e das atingidas por renováveis e a articulação dos povos em luta. É, então, por favor, Angelaine, e outra vez vou estar aqui interrompendo com a questão do tempo. Bom dia a Também lembrar, todas. desculpa, Angelaine, também lembrar que podem, eu estou aqui olhando o chat e também a parte do, né, do Q e o A, recolhendo as perguntas de vocês para depois colocar no final. Desculpa, Angelaine, outra vez. Certo. Pronto, então, bom dia. Agradecer aqui a participação e
chamado, né? Assim, fiquei muito grata e já fui apresentada, então, mesmo tem outras pessoas, sou do território tradicional de Vila Nova, no extremo oeste do estado do Ceará, aqui no município de Camusim. E a apresentação está com o Sebastião. Se o Sebastião puder apresentar, eu agradeço. Certo. Aí pode ir passando, esse é o tema dessa conversa, né, desse nosso encontro. O primeiro momento seria um pouco as experiências que a gente vive nas comunidades pesqueiras com os projetos renováveis. Aí a gente traz muitas experiências, não só do estado do Ceará, mas de outros estados aqui do Nordeste, né, com as onshore, um pouco para iluminar aí o que é que vem, o que está previsto para vir pela frente com as offshore. Pode ir passando. A primeira coisa é uma questão que todas nós já sabemos, mas é sempre bom a gente estar repetindo, que é a questão da invisibilidade dos nossos territórios tradicionais costeiros, né? Todo mundo que está interessado em entrar, usurpar, tomar, né? Roubar mesmo, invadir os nossos territórios, dizem que nesses territórios não tem nada, não tem ninguém, assim como também estão dizendo com o território marinho, né? Pode passando. Aí, no continente, nos territórios, o que é que a Zanchó tem trazido para os nossos irmãos e irmãs, né? As nossas comunidades tradicionais? Casa rachada, cisterna rachada, as estradas acabadas, né? Assim, contratos altamente abusivos, a empresa de repente chega que é dona dos terras, um pouco todo é a mesma metodologia utilizada de todos os grandes empreendimentos industriais pelos quais nós já vivemos e continuamos vivendo nos nossos territórios, assim como a especulação imobiliária, cassiniculturas e todas essas coisas, né? Pode ir passando, viu? Plantações perdidas, né? Aí eu tanto trago a questão, que é uma questão que a gente vivencia, né? Assim, vivenciada aqui no estado do Ceará, mas também nos outros territórios, como eu já coloquei, e além de só dizer, tem também aquilo que vem sendo colocado e vão justificando, não, mas vão certificando aquilo que a gente diz, né? Nos jornais, nesses campos de comunicação que existem, né? Animais ficam estressados, perdem suas filhas, mudam o ciclo natural de reprodução, tem muito assassinato de. Eu estou colocando assim essas palavras mais fortes, mas é porque é isso mesmo que acontece, né? Das aves, dos morcegos. Pode passar. Privatização das águas, das áreas de pastos, né, das áreas livres, as passagens, as famílias são impedidas de atravessar a área, normalmente fazem aquele percurso por séculos, né, a vida toda e tudinho, de repente chega o empreendimento e impede a passagem das pessoas para ir ao mar, para ir à pesca, para ir à agricultura, né? Pode passar. Mas eu acho que e tem a questão da destruição ambiental, a morte da vegetação, né, a sedimentação do solo, aqui no caso na Terra, que acontece assim, né, a interrupção do lençol freático, a salinização das nossas águas, pode ir passando. É, e aí a miséria também, né, de destruição ambiental, tanto mata a vegetação, a sedimentação do solo, tudinho, mas tem assim, acontece em outras regiões, não só aqui no Brasil, mas em outras regiões da América Latina, essa situação de que tem toda uma energia, que, por exemplo, bem perto de nós, quando a energia foi um dos primeiros empreendimentos chegados aqui no estado do Ceará, e tinha a energia nas torres, mas nas casas dos pescadores não tinham energia, pode passar. Ainda que conseguiram com a própria Enel, né?
E as empresas elas não assumem aí as responsabilidades com a situação das famílias, colocam ali, mas nenhuma responsabilidade é assumida de forma alguma. As famílias são totalmente abandonadas. Pode ir passando. Eu estou achando que eu fiz um. Tem também a questão dos acidentes, né? Muitos acidentes acontecem. Aqui no estado do Ceará, recentemente, aconteceu um acidente com uma torre lá no município de Aracati, no Cumbe. A torre explodiu e começou a hélice estava voando aí por todo canto, né? Felizmente não aconteceu uma morte nem nada, mas é um acidente terrível, né? Pode passar. E o lixo que fica desses empreendimentos, né? É, diga-se assim que além o lixo não é um lixo comum como os lixos domésticos, né? Que já são produzidos e tal, mas é um lixo altamente contaminante, né? Por conta do tipo de fabricação desses espaços e tudo. Tem os grandes problemas de saúde que são relatados em todas as famílias que moram nas proximidades desses empreendimentos, dessas torres eólicas. A depressão está como uma das principais doenças atualmente, né? O pessoal tem que dormir à base de medicação, não consegue, tem problemas com os ouvidos, tem problemas seríssimos de pele. Aqui aqui numa comunidade da Taíba, aqui no Ceará. Recentemente, uma companheira nossa teve que usar um aparelho para ficar em casa fazendo um exame de coração e mora a uns 400, 500 metros de distância de uma torre e o exame foi inviabilizado. Ela teve que mudar de casa enquanto fazia o exame. Vamos passar. Pode passar. E as nossas preocupações, né? E aí, nesse caso, a gente traz primeiro de entender o que é a pesca artesanal para nós, das comunidades tradicionais pesqueiras, costeiras, né? Que a pesca artesanal, ela não é só uma canoa com 4 pescadores, mas a pesca artesanal é uma rede imensa, né? Uma cadeia imensa produtiva, que vai desde o modo de se efetuar a pescaria até chegar na mesa das pessoas, tornando-se ali seu alimento. Pode passar. Pode passar, Sebastião. E é porque o slide do Sebastião está passando, mas eu acho que tem um problema que está passando tudo ao contrário mesmo, que aí seriam essas aqui as preocupações, né? A gente, no âmbito mais, só fez uma divisão entre 2 campos, um socioeconômico e um ambiental. Lógico que tem muito mais preocupações além desses. A defesa dos nossos territórios marinho-costeiros é uma grande preocupação. A rede da pesca artesanal, né? O que vai acontecer com todos os trabalhadores e as trabalhadoras ligadas diretamente à cadeia da pesca artesanal? Aqui no estado do Ceará, a gente estima-se em todo o estado em torno de 50 mil pescadores e pescadoras, e o que o estado e né, vai acontecer com essas famílias, qual é a responsabilidade que o estado vai ter no trabalho e renda dessas pessoas. Modos de vida, as tradições, a ancestralidade, a nossa espiritualidade, né? E os direitos já conquistados por nós, que o seguro-defesa e tantos outros direitos já conquistados. Nos nossos territórios, como é que vão ficar esses territórios que nós secularmente cuidamos, né? Guardamos os territórios e vivemos neles e por eles e para eles, né? E aí, uma vez atingida essa história das eólicas, para onde é que nós vamos? Nós estamos vendo com os nossos companheiros e companheiras dos outros territórios que muitos deles estão tendo que abandonar as suas casas e morar na cidade, porque não tem mais condição de morar perto dos empreendimentos eólicos. Então, como trouxe já os anteriores a mim, o, o mar, a eólica offshore, ela é para além, é um dano
muito maior, porque ela vai para além do mar. Ela vai, é mar e continente. Ela vai tratorando tudo, vai desfazendo tudo que existe, né, nos dois territórios. Pode passar. No campo ambiental, a gente vem, que já foi trazido também pelo companheiro anteriormente, como é que vai ficar as espécies marinhas, né? Lembrando que a introdução dessas eólicas vai causar aí grandes danos, do jeito que elas fazem na Terra. Se na Terra, quando vai explodir o espaço, o chão explode, que racha casas a 500 metros de distância e tudinho, imagine como é que é isso dentro do mar. Como é que vai ficar essa fundação dessas torres dentro do mar? E os estuários, né? A eólica no mar, ela tem uma cauda imensa, que é isso que eu já tinha colocado anteriormente, que ela vai da terra, eh, vai para além, né? Vai retirar a energia produzida nas torres, mas ela vai precisar do continente, né? E ali na proximidade do continente tem os estuários, tem os berçários, tem tudo que envolve a reprodução das espécies, né, marinhas. E a toda a fauna, a flora que vive, que depende diretamente e literalmente do oceano, como é que vai permanecer existindo. E o próprio oceano, por exemplo, se a Amazônia é o pulmão do mundo, o que, é que a gente pode dizer do oceano que é considerado o coração do mundo, né? Então, se a gente não faz essa defesa, pode passar. Vai ficar muito difícil para a gente viver nesse espaço, né? Quer dizer, neste mundo todo. É, aí eu vou passar aqui, porque eu acho que eu já estou com o tempo meio Eu ia para dizer, lá, dá mas aqui livros, Elaine. já tem aqui como é que eu digo? Passa, passe aí, eu já até me perdi. Mas as razões que a gente tem para proteger o oceano, né? Pode ir passando. E as estratégias de resistência nossas, pode ir passando. Primeiro, fazer de tudo, foi um processo de organização mesmo, nos organizarmos, né? Fazer de tudo para a gente não perder o nosso espaço sagrado de pesca, os nossos territórios e tal, pode ir passando. Nos mobilizar, né? Juntar as populações, as campanhas. Nós estamos aí como articulação Povos de Luta com a campanha estadual, mas pretendendo também ampliar essa campanha para outros estados do Nordeste, na incentivo de levar essa discussão e essa situação dos empreendimentos industriais de energias eólicas, sobretudo no mar, né? Compartilhar as informações, mostrar os exemplos, juntar, unir forças, vamos passando, participar desses processos de discussão, né? De debate, que é muito importante, o enfrentamento, que é buscar essas formas de proteção dos territórios, né? A partir dos protocolos de consulta, da 169, os TAUs, reservas extrativistas, reserva de desenvolvimento sustentável, patrimônio cultural, divulgar situações assim tanto a nível nacional como a nível internacional, pode passar. E, se for o caso, judicializar também as empresas, né? Então, o entendimento que a gente tem é que a gente precisa formar mais, capacitar mais, principalmente nessas leis aí que a Beatriz traz, algumas delas, né? As medidas provisórias, porque a gente tem também que tudo está muito interligado. É o PEN, agora foi trazido 15 anos depois, 20 anos depois, não sei quantos anos depois, o gerenciamento costeiro, não é? Que está ligado ao PEN, que está ligado à PEC 03, que é a privatização das nossas praias, está ligado às plataformas que o governo e o Ministério de Minas e Energia está lançando, né, aí nas internets, para a gente fazer, através de plataformas, fazer pesquisas, dizer o que, que a gente acha, o que não acha, onde é que pode ser colocado, onde é que não pode, que não é dessa forma que se, né? A gente precisa realmente ter as consultas nos nossos territórios. Se está interessado em tomar o território, tem que vir no território. Então, tem que chegar para a gente, né? Tem que conversar com a gente. E não é uma conversa de 2 minutos, não é uma audiência de meia hora, não é desse jeito. Consultas não se faz dessa forma. E muito menos pela internet, que
que abrange poucas pessoas, os pescadores, as pescadoras que estão lá na comunidade e tudo. E nem é toda hora que a gente está disponível para estar na internet aqui buscando informação ou que tem que responder uma questão que o governo quer que a gente responda. Também não é bem dessa forma. Então, pode passar. Menina, já estou com um atraso significativo. Então, aí os nossos modos de vida, trouxe essas imagens para dizer que nos nossos territórios indígenas, quilombolas, né, e temos todas as experiências que precisam ser preservadas e garantidas para a gente conseguir viver. Ver a nossa espiritualidade, a nossa cultura, a nossa religiosidade, a nossa ancestralidade, todas essas formas de vida nos nossos territórios. Pode passar. Bom, e eu acho que é isso. Espero ter contribuído aí com vocês de alguma forma. Fico aqui à disposição. Fico muito grata, né? E desculpa aí pelos 6 minutos que eu acho que eu passei. Angelane, muito obrigada. É que o tempo é muito pouco para temas tão complexos, mas eu É acho verdade. a ideia aqui, mas que tudo, se a gente possa, que as pessoas possam conhecer quem está no trabalho, né, e compartilhar, ter contato, ter informação, intercâmbio, porque realmente não tem como terminar o tema num seminário. Muito obrigada, Angelane. E então agora eu chamo, por favor, a Soraya Tupinambá, que vai nos comentar também algumas coisas sobre o modelo energético e transição justa. Transição justa, um tema que interessa a todos, acho, né? Todos os presentes aqui. A Soraya vem representando a Fiocruz do Ceará e também a Cúpula dos Povos do Nordeste. Soraya, por favor. Inicialmente, eu queria agradecer o convite, é um prazer estar compartilhando com vocês, né? Não só nesse momento, mas a própria construção, já que a gente teve outros momentos e tenho certeza que vai ter pela frente. Então, podemos seguir. Eu vou enfatizar algumas coisas, outras não, por conta da restrição do tempo. Podemos passar, né? Então, assim, primeiro dimensionar, eu acho importante ter uma visão geral quando a gente fala em transição. Então, no Brasil, nós temos projetado 104 eólicas offshore e já temos 1.105 usinas eólicas no continente, onshore. E temos previsto investimento de 454 bilhões em hidrogênio verde. O que caracteriza o avanço das renováveis no Brasil? Nas offshore, são petroleiras reconvertidas. Os maiores investimentos são da própria Petrobras, que concentra 10% dos projetos, seguida da Total Energy, Shell, Equinor, que são as empresas que dominam as offshore. 70% dos projetos estão sob controle de empresas europeias e asiáticas. E a lógica, porque o hidrogênio, os complexos, vamos chamar complexos energéticos, a junção do hidrogênio verde com as eólicas offshore. Os polos de hidrogênio verde também são polos de eólicas offshore, pela demanda altíssima de energia que pressupõe a eletrólise da água, que é o princípio da produção do hidrogênio verde. Então, sob o discurso da descarbonização, a gente vê um novo padrão de apropriação territorial com vistas à exportação de commodities energéticas, que é a maioria, que se constitui a maioria dos projetos de hidrogênio verde no Brasil. E o Brasil se projeta como fornecedor de commodity verde para o norte global, sobretudo a Europa, mantendo uma dependência tecnológica e uma subordinação estrutural, e a gente vai demonstrar isso. Então, na próxima slide, vocês vão ver a distribuição das eólicas continentais no Brasil, onde a região Nordeste concentra 83% dos projetos
renováveis, de eólicas continentais, e os estados que estão à frente são exatamente Bahia, Rio Grande do Norte, Piauí e Ceará, né? São esses quatro que vocês veem aí na frente. São 11.765 aerogeradores. Podemos seguir. E aí vocês veem aquilo que a gente demonstra que não há, de fato, uma transição energética no Brasil. Ela é mais discursiva do que real. E isso se assenta no fato de a gente analisar praticamente 20 anos de evolução da matriz elétrica brasileira, e nós estamos falando da matriz elétrica, e como vocês veem, em 2004, nós tínhamos 87,3% de energia renovável na matriz elétrica, e em 2023, 89,2%. Então, assim, não há uma evolução significativa. Vocês observam que o gráfico, ele permanece num patamar com pequenas oscilações. Então, o que é que acontece? Que transição é essa? O que a gente demonstra é que está havendo uma variação interna nessa composição da matriz elétrica brasileira, com uma diminuição das hidrelétricas, principalmente pelas mudanças climáticas e emergências climáticas. Então, você tem uma redução das chuvas, portanto, uma redução da vazão dos rios e uma redução da capacidade hidrelétrica. E aí as eólicas substituem as hidrelétricas. Mas, no cômputo geral, não há um significativo avanço, há uma manutenção. Então, a gente coloca que seria mais correto falar em diversificação da matriz elétrica de que numa transição, porque nem na elétrica, nem na energética nós estamos tendo um avanço significativo. E o que está posto para frente, o que está sendo projetado, pelo contrário, vai fazer com que a gente tenha uma regressão na matriz elétrica, com maior participação de térmicas, e uma regressão também, pouco avanço, pelo investimento do governo brasileiro nas fósseis, do ponto de vista da matriz energética. Então, acho que isso é muito importante da gente conversar dentro de uma leitura mais geral. Podemos passar. Aí são as localizações do lado esquerdo das eólicas onshore, que vocês veem concentrada basicamente no Nordeste brasileiro. É importante dizer que essas áreas, para além do litoral, que apresentam ventos de maior que 6 a 7 metros por segundo, nós temos também a eleição das serras, né? E qual é a contradição maior desse modelo para o Nordeste brasileiro? O Nordeste brasileiro é uma região semiárida, né, que chove menos que 800 milímetros ao ano, e nós estamos ocupando territórios que têm alta disponibilidade de água. As nascentes de águas na serra, o litoral, os aquíferos que estão por baixo dos campos dunares. Então, isso é uma baita contradição dentro de um cenário que tende a agudizar a falta de disponibilidade hídrica, e temos também um processo de aridização desse semiárido. 11% já estão se convertendo em territórios áridos. Então, a ocupação dessas áreas com alta disponibilidade hídrica e, muitas vezes, um comprometimento funcional desses aquíferos, dessas nascentes, é uma grande contradição dentro do nosso modelo. Podemos seguir. Aqui são os polos de eólicas offshore, que são os mesmos polos de hidrogênio verde. Então, vocês veem Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Açu e Rio Grande do Sul. Estão associados a portos. Essa é a estratégia brasileira de hidrogênio verde, a formação do chamado hubs de hidrogênio verde, e que se conectam com complexos energéticos que pressupõem as eólicas offshore. Podemos seguir. Aí nós vemos a distribuição, nós estamos dando um zoom nos polos de
hidrogênio verde e eólicas offshore, e vocês estão vendo um problema que se configura desde o planejamento. Há uma sobreposição das usinas eólicas offshore, vocês estão vendo, em várias áreas elas estão sobrepostas, já indicando um processo de insuficiência no marco regulatório para direcionar um processo razoável, né? Equilibrado de uso e ocupação do território marinho. Além disso, há uma proximidade muito grande com a costa, isso é preciso dizer. A perspectiva dessa aproximação é tornar o hidrogênio verde competitivo, já que hoje a maior parte do hidrogênio utilizado é o cinza, que utiliza fósseis. Então, a perspectiva de torná-lo competitivo pressupõe baixar os custos da produção desse hidrogênio verde. E a aproximação com a costa é uma perspectiva de tornar esse hidrogênio mais barato. Quanto mais longe da costa, maiores são os investimentos, né? E é esse o problema, porque essa área está toda ocupada. Coincide, eu não trouxe aqui, mas se a gente pega o mapa de áreas de biodiversas marinhas do Brasil, do Ministério do Meio Ambiente, vai coincidir com esses polos no Nordeste. Aqui a gente está, por exemplo, no Piauí, que é uma zona, Delta do Parnaíba, onde nós estamos agora, é uma zona exportadora de pescado para toda a região setentrional, toda a região norte do país, né? No caso, Ceará, Rio Grande do Norte, etc. Então, para além da biodiversidade marinha, nós estamos falando de estoques pesqueiros de relevância comercial. E é importante dizer que são peixes de alto valor econômico. É aqui nessa região, a região produtora de lagosta brasileira, é a região produtora de pargo, os lutijanídeos, tunídeos, atuns, que são da pesca do Rio Grande do Norte. Então, são pescas significativas do ponto de vista comercial e que se articulam com essa pesca um modo de vida secular de pescadores artesanais. Para vocês terem ideia, no passado, nós não temos mais estatística pesqueira, então não posso dar um dado atual, mas 100.000 pessoas dependiam da pesca da lagosta no Nordeste. Isso é um elemento que eu trago para vocês. São milhares de famílias que estão relacionadas à, né, produção dessas pescarias. Podemos seguir. Aqui é o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. Importante dizer que cada polo desse tem uma estratégia. Aqui é o hidrogênio azul, no caso do Rio, porque ele vai ser feito com gás e não com as renováveis, mas também com renováveis, mas também é gás e renováveis. Então, é uma estratégia de hidrogênio azul e verde. O Rio Grande do Sul, vocês veem também aí, o que é grave é a ocupação da Lagoa de Patos. É uma estratégia que eles chamam nearshore, muito próxima à costa, né, com todos os impactos associados. Imagina que o Rio Grande do Sul, por exemplo, fez uma luta imensa contra o arrasto para livrar essas áreas da pesca, chegou ao Supremo e ganhou, e agora tem a possibilidade de ter um impacto, né, decorrente da implantação dessas estruturas. Aí, quando a gente vem depois, a gente conta com, né, o que já foi colocado anteriormente, que foi muito bem colocado, né, pelos companheiros que me anteciparam no sentido do impacto dessas estruturas sobre os sedimentos, as correntes oceânicas, a distribuição de espécies, sobretudo as que seguiam elasmobrânquios, que seguiam pelos sons, né, por ondas eletromagnéticas, né? Então, arraias, tubarões também são profundamente impactados, além das espécies que residem no fundo, como as bentônicas. Podemos passar. Então, eu não vou falar sobre os impactos, né? Agora, eu vou mostrar as contradições. Então, estamos numa transição
E aí nós vemos que nós estamos projetando no Brasil atividades de intenso consumo de energia, como os data centers. Aqui no Ceará está se instalando um data center que vai consumir, como mínimo, o equivalente a uma população de 2.100.000 habitantes, que é equivalente à sexta maior cidade do Brasil em termos de consumo de energia. É isso que está sendo projetado. Então, essa transição é real? Ou nós estamos, na verdade, numa lógica aditiva e acrítica de expansão de consumo de energia e de produção de energia com comprometimento territorial, de sustentabilidade socioambiental? É uma pergunta que a gente tem elementos para responder. Sigamos, podemos ir. Aqui nós mostramos que há uma concentração, né, grande de projetos, principalmente o Ceará, Rio Grande do Sul, naqueles polos que está associada à produção de hidrogênio verde, associados aos portos de Pecém, no Ceará, aos portos de Luiz Correia, aqui no Piauí, ao Açu, no Rio de Janeiro. Mas é importante dizer que há uma infraestrutura insuficiente para esses projetos. É preciso, esses projetos, os aerogeradores são gigantes, 60% deles têm turbinas de 15 megawatts, não são transportáveis via rodoviárias e exigem a mesma logística do setor de petróleo e gás. E é por isso que o setor de petróleo e gás vê aí uma grande oportunidade, porque, na verdade, a sua cadeia logística coincide. São precisas estruturas portuárias, guindastes, reboques, a mesma infraestrutura naval de produção de embarcações para esses dois setores. Há uma similaridade do ponto de vista capital, o interesse é comum. Podemos seguir. Então, uma dependência tecnológica tremenda, porque a maioria das turbinas são produzidas na Europa e na Ásia com absoluto domínio da China, né? E isso é uma baita contradição quando se pensa num desenvolvimento soberano, havia que se pensar na transferência tecnológica, isso não é significativo. Dominam o setor de turbinas, a Vestas, Siemens Gamesa, General Electric e Nordex, 100% são estrangeiras. E os módulos fotovoltaicos são dominados pela Canadian Solar, BID, Jinko, Trina, dominância chinesa. Então, a nossa participação nacional é limitada, e isso tem que ser lido a partir de uma transição energética soberana, justa, né? Então, aí fala a única empresa brasileira relevante que tem, que é a de geradores e inversores, e de montagem local de logística também, mas, no geral, as grandes estruturas, né, o material mais fino das renováveis permanece sob o controle asiático-europeu. 90% dos componentes são importados. Isso é um dado importantíssimo, ao meu ver, né? E as patentes são concentradas no norte global. Então, o potencial nacional é subutilizado. Aí se fala em indústria verde, mas não se vai a fundo. Muitas vezes é uma estratégia discursiva, esvaziada, não se demonstra como é que é esse desenvolvimento de uma indústria nacional emergente verde. Se fala em empregos, não se diz aonde, como, não se fala em independência tecnológica, então são coisas que nós precisamos avançar. Então, quais são as contradições? A principal contradição é o discurso e a prática. Nós estamos tendo uma expansão de um modelo centralizado e uma lógica extrativista. Isso implica em mineração, essa transição. Todos esses materiais exigem lítio, níquel, cobre. Houve um aumento da exploração de bauxita, que dá origem ao alumínio no Pará. Nós vamos ver já os resultados do trabalho do Poemas, que foi feito recentemente, mostrando o impacto da transição energética sobre a mineração e sobre os territórios. Então, megaprojetos são incompatíveis com os territórios de vida, uma lógica exportadora, essa energia não é
para descarbonizar a economia local. Infelizmente, não é para descontaminar as pessoas que estão morrendo por minério de ferro aqui no entorno do Pecém, que é derramado pela esteira e que é produzido pela siderúrgica a carvão mineral. Então, seria desejável que a transição fosse feita para descarbonizar a nossa economia, para produzir aço verde, para colocar produtos processados com valor agregado no mercado internacional, mas ela está sendo concebida dentro de uma lógica neoextrativista, exportadora de energia como commodity para, sobretudo, a Alemanha, no continente europeu. Então é isso. Beatriz? Tá, eu já ia te dizer. Nós Não, estamos. então, seguindo para o final, vou tentar ser o mais rápido que eu puder, bem rapidamente mesmo. Então, vocês podem ver esses números, não precisa apresentar para vocês, são um conjunto de lâminas que vão mostrar os impactos sobre os povos tradicionais. Vou dar aqui só um exemplo. 40% dos territórios afetados são territórios quilombolas, 22% são territórios indígenas, 34% são assentamentos rurais, 38% são unidades de conservação. Vale dizer, e é importante dizer, que esse estudo do Poemas, por exemplo, as nossas populações com as quais nós trabalhamos, o Instituto Terra Mar, não está aí, porque ele não tem direito assegurado na Constituição. Ele é a população tradicional, assim como o fundo e fecho de pasto na Bahia, assim como quebradeiras de coco no Maranhão, como jangadeiros, faxinais, caiçaras, estão todos fora desse número aí. Se não, eles podem aparecer porque são simultaneamente unidade de conservação, quilombola, mas nem todas as categorias estão consideradas nesse estudo. Então, ou seja, a afetação ainda é maior. Então, isso configura um padrão de injustiça ambiental. Vocês vão ver no mapa seguinte a distribuição no Brasil desse impacto da transição, né, e na produção de injustiça no nosso país territorial, em território, pode passar a lâmina, em territórios quilombolas, assentamentos, terras indígenas. Eu acho que você passou duas, não? É o mapa. Faltando um mapa aí. Vê se não é o próximo. Pronto. Aí estão os territórios impactados, a injustiça levantado. É um estudo desse ano que chama Cada Qual no Seu Lugar, a interferência de projetos energéticos sobre território de interesse socioambiental. Então, o que seria a transição justa popular? Eu vou fechar aí, né? Nós teríamos que pensar, pode passar, em justiça ambiental, social, racial, territorial, simultaneamente. Nós não podemos pensar, pode passar a lâmina, em transição tão somente como uma mudança de fonte, né? Mas em todos esses aspectos articulados. Pode ir passando que eu estou adiantada e tentando ser o mais rápido possível. Pode passar, né? Então, pode passar. O que que eu apresento como possibilidade? A descentralização. Não é verdade que só é possível um modelo centralizado. Pelo contrário, esse paradigma centralizado é um paradigma característico das fósseis, mas a potência das renováveis é justamente ela poder ser descentralizada. Mas o que tem sido feito? O desenvolvimento do paradigma das renováveis sob o prisma das fósseis. Um modelo centralizado por grandes transnacionais que ocupam milhares de hectares, que estão comprometendo a Caatinga com as fotovoltaicas, que estão comprometendo territórios fundamentais, biodiversos, importantes na produção de alimentos, na disponibilidade de água no Nordeste brasileiro, né? E aí existem várias experiências aqui no Brasil mesmo, pequenas, né? Mas que ilustram isso. Por exemplo, o MAB tem experiências descentralizadas para a produção de alimentos, para recatingamento. O IRSA, que é o Instituto de Convivência com o Semiárido, o programa da ASA está lançando 1 milhão de placas fotovoltaicas combinadas com a produção de alimentos, com a irrigação, a produção de alimentos e a recuperação de biomas. Há experiências do MST de reflorestamento, de plantio de árvores, que poderia se assentar na irrigação com a produção de energia renovável.
Então, isso são luzes, há cooperativas nas cidades urbanas, há a ideia do consumidor, o que produz no seu telhado para consumir, mas, ao mesmo tempo, não vamos vender ilusões. Mesmo esse modelo precisa enfrentar os desafios tecnológicos, a questão da reciclagem desses materiais, de uma economia circular, né? Mas são essas as alternativas que a gente pode colocar. O mar está na luta, né, que o movimento de atingidos por renováveis está ainda numa fase mais de enfrentamento, mas também começa a discutir alternativas. Há alternativas. Precisa investimento público, como, por exemplo, vocês lembram o 1 milhão de cisternas. Enquanto ele não virou uma política pública, ele não ganhou escala e demonstrou a sua potência. No meu entendimento, a produção descentralizada de energia tem uma potência imensa para os desafios do clima, que é produção de alimentos, que é irrigação e é recomposição de biomas que estão sendo degradados. Então, com isso, eu sinalizo e fica o convite para vocês olharem no detalhe a apresentação, que tem mais coisa, mas eu não tinha tempo para desenvolvê-las. O que eu fiz foi pincelar e colocar à disposição toda a apresentação. Então, com isso, eu agradeço a paciência de vocês. Muito obrigada, Beatriz. Realmente é muita informação boa que a Soraya. gente está tendo aqui. Ah, desculpa, Soraya. Ah, é que eu vi aqui como está o nome da Beatriz no Zoom, Sí, sí, sí. aí confundi. Sí. Bom, entonces ahora vamos a seguir con Joana, que nos va a hablar un poquito de la situación en Colombia para que podamos encerrar nuestra, nuestro panel de hoy. Entonces, muchas gracias, Joana, y por favor. Bueno, yo no podía dejar de aprovechar esta oportunidad de ser la última, porque si bien traía algo preparado, me parece que es más importante y no tengo tanto tiempo de recapitular de todas las presentaciones las similitudes que tenemos con Colombia en este momento. Entonces, déjenme si puedo, yo creo que con un solo mapa que proyectemos podemos mostrarles un poco la situación que en Colombia, pues, no está tan adelantada, pero pinta bastante similar en todas las complejidades que vamos a tener de seguir por la senda que estamos llevando. Entonces, déjenme ver si aquí ya lo veo. ¿Sí? ¿Ahí lo ven? ¿O solo se ve, o se Sí, ve lo todo? podemos ver. Ah, bueno, listo. Bueno, este es nuestro mapa de intencionalidad de proyectos eólicos en Colombia, offshore, pero también están, sin querer queriendo, los onshore, porque nosotros tenemos todo el potencial eólico en esta zona de la península de La Guajira. Y esta zona de la península de La Guajira tiene unas características bastante curiosas, por así decirlo, y entre ellas es que es una zona semidesértica, se parece un poco al Ceará. Y por otro lado, es territorio indígena en su gran vasta mayoría. Estamos hablando que tiene un sistema de protección especial y eso ha brindado ciertas características que no ha permitido, porque así es, que el despliegue eólico se haga de la manera como el gobierno lo tenía planteado desde nuestro gobierno pasado. Entonces, lo que voy a hacer es como recapitular todos los paneles, los panelistas anteriores que tuvimos, que me ha encantado todo, por así decirlo. Vamos a hacer una compilación de todo para mostrarles un poco lo que está ocurriendo acá. Entonces, sobre el territorio de La Guajira teníamos 60 emprendimientos eólicos al 2024. No todos ellos tenían intención de desarrollarse, pero todos ellos tenían antenas de medición eólica, por lo tanto estaban cumpliendo algún tipo de trámite frente al Estado colombiano. Eso es importante puntualizar. Siendo un territorio indígena guayú, que es una etnia única que está en ese territorio, pues teníamos unas características bastante complejas
dentro del sistema de complejidad de relacionamiento entre las empresas y las comunidades. Empezaron a surgir problemas de legitimidad de territorio, sobre todo, pero cada uno de estos proyectos o estos parques tenía una problemática bastante puntual. Con Indepaz, que es la organización a la que pertenezco, que es un gran observatorio de conflictividades, nos dedicamos a revisar uno a uno estas situaciones y después nos terminamos involucrando con muchos de los líderes de esos territorios y estamos haciendo otras cosas que tienen que ver con la protección de sus territorios, protocolos autonómicos, declaraciones autonómicas para el caso de los pescadores, pero bueno, en el desarrollo de esta reunión pues les iré contando qué ha pasado. Entonces, con el panel con la presentación de Juan Fernando Carrascal, pues yo coincido totalmente que hay unos temas ecológicos que traen muchas conflictividades, pero sobre todo en esta etnia, espirituales. El tema del afloramiento, que nosotros lo tenemos desde Punta Gallinas, que es el lugar más extremo, si ahí lo ven en el mapa, yo diría que está sobre el FX5 y va hasta Santa Marta, territorio de Isabel. Ese afloramiento es llamado por ellos el territorio de la Pulowi. La Pulowi es la que trae desde los fondos marinos toda la alimentación y es una sirena, además que los protege. eh, a raíz de toda esta costa tiene diferentes concepciones, algunos le temen porque la Pulowi, al ser la guardiana del equilibrio, cobra vidas cuando se desequilibran las cosas, por así decirlo. Pero no es curioso, es absolutamente natural que los indígenas tengan una explicación a lo que la ciencia se demora un montón en tratar de explicar. Ellos ya saben del equilibrio, ellos ya tienen claro que si el equilibrio se rompe, pues toda la ecología del lugar entra en conflicto. Nosotros tenemos un especial énfasis en la zona que se llama FX4, ahí la pueden ver, donde está el Cabo de la Vela. En este territorio hay un gran emprendimiento eólico llamado, bueno, de la empresa Blue Float. Después hablaré un poco de las empresas que están en estos territorios. Este proyecto en especial pisa el territorio de los pastos marinos. El afloramiento es el que permite que los pastos marinos se renueven y existan. En esta zona hay escuálidos, hay tortugas y hay tiburones. El que sabe un poco de ecología sabe que los tiburones controlan las tortugas y para que las tortugas no se coman totalmente los pastos marinos. De Colombia tenemos 4 especies, 3 están ahí. Y este proyecto, pues entonces nosotros decíamos que era supremamente conflictivo con el territorio porque al ser todos son de cimentación fija por el tema del costo, todavía nosotros en Colombia no hablamos de cimentaciones flotantes porque pues no da. Entonces, al ser cimentación física, pues iba a entrar en contravía con toda la ecología del territorio. Para contextualizar rápidamente, los wayuu son en su gran mayoría pescadores y si no son pescadores, viven del turismo y si no viven del turismo, viven de los chivos. Estas son las economías que hay. No meto los hilos porque todo el tema del tejido tiene que ver con el turista que lo compra, entonces pues es una economía que está intrincada. Entonces, en este territorio del Cabo de la Vela, construir esos proyectos eólicos, tanto onshore como offshore, eran supremamente problemáticos. Los indígenas wayuu se dieron cuenta de que el emprendimiento estaba avanzado cuando, bueno, nosotros sacamos el libro y ellos hicimos los talleres de relacionamiento con ellos y también porque iban a instalar la antena de medición eólica en el mar, al frente del Cabo de la Vela, y ellos observaron los buques que estaban haciendo las mediciones de fondo. Pudieron impedirlo a través de una declaración autonómica porque haciendo los talleres de impacto definieron que ellos no podían con este tipo de emprendimientos. Ellos no podían dejar de vivir del turismo y no podían dejar de vivir de la pesca. Entonces, este tipo de conflictos, este tipo de impactos eran para ellos in- inconcebibles. Entonces, sencillamente decidieron que bajo ninguna circunstancia iban siquiera a permitir la consulta previa. En Colombia, si bien todo este territorio de La Guajira está protegido, bueno, en su gran mayoría por el tema de ser una reserva indígena y que
obligatoriamente tienen que hacer consulta previa, se les ha prometido a las empresas que para el tema del maritorio no necesariamente van a tener que hacer consulta previa. Y depende, y lo ha dicho el ministerio, del estudio que hagan caso a caso. Esto es muy curioso, pues porque todos los indígenas Wayuu tienen una relación directa con el mar, son apalanches en su principio, y solamente cuando llegaron las hordas colonizadoras trajeron el chivo y por eso pudieron explayarse hacia territorios más profundos. Pero en su ser interior todos son pescadores. Entonces, si bien podría decirse que no todos viven directamente de la pesca, sí tienen sus lugares sagrados en ella. Creo que voy muy rápido para la traductora. Entonces, es importantísimo esto porque además en el Cabo de la Vela existe un lugar supremamente importante que es el Jepirra, que es donde van a descansar todas las almas de los Guayú. Y algún guayú que esté, así sea en Venezuela, porque además es una etnia binacional, podría demandar consulta previa sobre cualquier proyecto que se haga en ese territorio porque impacta directamente a su cosmovisión o a su forma de relacionarse con la espiritualidad, porque ellos consideran que al transitar, además el viento es el lugar por donde transitan los espíritus, podrían verse afectados. Entonces, pues aquí relaciono lo de Juan Fernando, el tema ecológico no se puede desligar de los temas de impactos espirituales de las concepciones guayú. El tema del ruido también, después lo hablaba Angelina, Angelina Alves, que hablaba sobre temas de depresión. El tema de la depresión en otras etnias puede estar relacionado a otras cosas, pero con los Wayuu es por el soñar. Ellos tienen que soñar porque además son una comunidad que se relaciona con sus espíritus a través del sueño. Si dejan de soñar, pierden su forma de comunicación con sus ancestros y pierden su territorio. Eso podría verse como una forma de depresión. Nosotros no tenemos grandes complejos eólicos instalados en este momento justamente porque hay muchos problemas de índole territorial que no han permitido este gran despliegue del que les hablaba. Solo tenemos dos pequeños parques, uno en plan de desmantelamiento, que es de PMG Pirachi, y el otro que se logró instalar, que solo tiene 14 torres de Isagen, el cual Angelina mostró una foto justamente. Ahí mostrabas a José Luis Iguarán, que es uno de los líderes del territorio. Ellos, esa etnia, bueno, el Wayuu el Wayuu no tiene un liderazgo nacional, por así decirlo. Ellos son federados. Cada uno de los eurucus o familias tiene su propio liderazgo sobre su territorio y son territorios ancestrales muy extensos. Entonces, pues esta comunidad en especial estuvo de acuerdo con el proyecto. Están viendo ahora las consecuencias con el tema del sueño. Les está afectando muchísimo el tema del sueño. Eh, pero pues digamos que la comunidad sí ve que el beneficio es suficiente y teniendo en cuenta, estamos hablando de una comunidad que está deprimida, bastante deprimida en términos de económicos, es una comunidad supremamente pobre, por así decirlo, desde nuestra concepción, pues nosotros hacemos mediciones con el DANE y entonces los situamos en absoluta pobreza, pero pues eso es una forma de verlo, ¿no? Pero pues si llega una empresa y propone, digamos que agua, porque además es un territorio donde no hay agua, propone energía, pero no de los aerogeneradores, sino a través de paneles solares o algún tipo de beneficio que solo llega a los líderes masculinos, pues entonces puedes tener a esa comunidad a tu favor. Pero eso no quiere decir que el territorio esté con el proyecto. Y eso es otra de las circunstancias que tenemos nosotros. Bueno, Beatriz nos mostraba las leyes, estábamos hablando de todo el tema de normatividad en Colombia, si bien eso pareciera estar avanzado, tenemos en este momento en tránsito una normatividad que la están llamando la eólica, seguimos dejando por fuera las comunidades. Seguimos, esto es una forma de habilitar un poco más el tema de las empresas, porque en Colombia el discurso de que este gobierno no estaba apoyando a los empresarios
y estaba debilitando el proceso, pues está calando. Entonces, pues llegan ciertos personajes políticos que además se reciclan de otros ministerios y llegan supuestamente como habilitantes a ayudar al tema de transición energética en Colombia. En Colombia tenemos la misma circunstancia que en Brasil. La gran mayoría de nuestra energía proviene del agua. Por supuesto, eso tiene algunas implicaciones, pero también comparto con Soraya, nosotros no estamos haciendo transición, estamos haciendo diversificación de la matriz energética eléctrica. Ni siquiera estamos haciendo grandes esfuerzos en otras áreas. Entonces, eso como para mostrarles un poco quiénes son las empresas además que están ganando estas licitaciones grandes y fuertes, porque para el tema de las eólicas offshore, que tampoco es muy diferente de lo que pasó onshore. Nosotros tenemos casi que todas son empresas internacionales, muchas ligadas al sector del petróleo, que han diversificado ellos sí su portafolio de inversión. Entonces tenemos una parte verde y tenemos la que siguen haciendo extracción fósil. Entonces, por así decirlo, no estamos como haciendo un ingreso de nuevas empresas, son como las mismas. Pero para el tema de las eólicas offshore se necesita un músculo financiero enorme, lo cual dificulta que cualquier empresa colombiana tenga la más mínima posibilidad. Si bien ahí está el grupo Argos, está en consorcio con otra gran multinacional. Y lo que nosotros hemos visto con los temas onshore es que cuando hay involucrado una empresa nacional, logra toda la parte de viabilidad de trámites. Después es vendida en su totalidad a empresas internacionales, porque el tema de la generación, o sea, de hacer el proyecto, ya se les sale de los números en los casos colombianos. Entonces, para el tema de nuestra primera subasta, en este momento que vamos a tener sobre la zona FX1, se lo están viendo ahí. Si bien sacaron a la zona de La Guajira, probablemente por los temas de conflictos socioambientales con las comunidades indígenas, también la información que tenemos como Indepaz es que las empresas no quieren llegar al riesgo de tener consulta previa. Esto ha sido un tema para ellos un poco engorroso. En Colombia lo consideran como que es una problemática que hay que solucionar. Hemos tenido varios intentos en el Senado de eliminar o de quitarle aún más dientes al tema de consulta previa, pero pues estos indígenas ya están preparados para ni siquiera solicitar consultas, sino consentimiento previo, libre e informado, lo cual les permite el veto del proyecto cuando hay las circunstancias. Y como esta es una circunstancia donde su espiritualidad y su forma de vida se vería afectada, pues aquí estaremos hablando de consentimiento. Entonces, esta parte de FX1 se planteó como más fácil, como más viable, porque ahí solo habían, como lo decía la otra compañera que ya se me fue el nombre, tal vez Beatriz, es un tema que se considera que está solo, hay muy poquita gente, unos cuantos pescadorcitos, y esta es la zona como de Galera Zamba, que además tiene una parte turística bien interesante porque la playa se vuelve rosada, bueno, entonces también es un despliegue turístico y por lo tanto también entraría a impactar fuertemente porque el turismo que llega a Colombia, internacional, europeo, que es el que interesa para estas zonas, pues no se va a ir a una zona donde tenemos aerogeneradores. Pierde lo de prístino, los territorios pierden como esta belleza de lo no intervenido o de intervenido, pero de maneras regionales, indígenas o afrocolombianas, etcétera. Entonces, FX1 está sobre la zona de Galera Zamba. Los proyectos que están ahí planteados son de cimentación física, de cimentación, ay, bueno, de soporte territorial, o sea, no son flotantes, por lo tanto, los impactos son bastante fuertes. En Colombia tenemos la misma dinámica de que probablemente estos proyectos no se van a conectar al Sistema Integrado Nacional, que es el SIM para nuestro caso, sino que son para hidrógeno verde. El hidrógeno verde, como lo decía otra compañera, es muy apetecido en Colombia. Todo el despliegue lo estamos haciendo junto con la GIZ, o sea que este es un despliegue alemán. Alemania está interesado en comprar, ayudar, aportar a todo el tema del el despliegue del hidrógeno verde. Entonces, aquí tenemos como
una consecuencia de varios despliegues tecnológicos sobre un solo territorio. Uno es que pues el tema portuario tiene que supuestamente acondicionarse para este tipo de infraestructura, pero nosotros en La Guajira ya tenemos el tema del carbón. Entonces, por ese mismo puerto, por Puerto Bolívar, se piensa el acondicionamiento para la salida del hidrógeno verde como un tema de transición. Entonces empezamos a combinar lenguajes en que claro que vamos a hacer algo con el carbón, lo vamos a cambiar por el hidrógeno verde, que lo vamos a sacar ahí mismo del Cabo de la Vela, donde vamos a poner tantos parques aerogeneradores, que justamente Ecopetrol, nuestra empresa de petróleos, acaba de comprar una participación muy importante en esos proyectos de esa zona para convertirlos en hidrógeno y sacarlos del puerto donde en este momento estamos explotando carbón. Entonces, pues un poco para finalizar y abrir el debate, quería como reflexionar acerca del tema de transición o lo que nos están imponiendo en el sur global como transición energética eléctrica y es un poco estas imposiciones que nos traen desde el sur global para solucionar problemáticas pues un poco que desde el norte global que causaron ellos y que nosotros estamos aquí sacrificando territorios. Entonces, si es un territorio indígena, bueno, un territorio de sacrificio más, todo el Cabo de la Vela, toda esta zona de Puerto Bolívar, la industrialización de ese territorio, montar ahí una sintetizadora para el hidrógeno, eso implica que vamos a, además, a potabilizar agua, pero el agua que vamos a desalinizar va a ser para niveles industriales en un territorio donde nuestros niños, nuestros indígenas están muriendo de sed, pues es un contrasentido. Y esto es la propuesta que se tiene para descarbonizar supuestamente estas economías, dejar de mandar carbón, entonces vamos a mandar hidrógeno. Bueno, no es hidrógeno, pero la sintetización que vamos a hacer de él. Y con esto vamos a ayudar supuestamente a todos los temas medioambientales del mundo. Entonces, la invitación que yo aprovecho teniéndolos aquí es a revisar esos discursos, esas imposiciones que nos están haciendo sobre la tecnificación y sobre el tecnooptimismo, donde nos están anclando de que podemos hacer transición para salvar la humanidad cuando nosotros tenemos los sumideros. Y los sumideros es la parte más importante en este momento para darle una forma de descarbonizar el ambiente. Entonces, tenemos los pastos marinos, tenemos la Amazonía, tenemos nuestros bosques, tenemos el mar, tenemos el plancton que llega acá y que para eso necesitamos que las ballenas hagan su recorrido, etcétera. Entonces, pues plantearnos de nuevo nuestro papel dentro de la defensa del planeta y no dejarnos como llevar por estas dinámicas que nos están imponiendo desde el norte. Muchas gracias. Espero que haya podido darles como un abrebocas de lo que pasa en La Guajira, pero es que es muy largo. No, muchas gracias, Juan, además por hacer esa presentación, ayudando con el cierre y conectando y haciendo una tejedura, un tejido, ¿no? con las otras. Esto es bastante útil. Em, bueno, aquí recibí noticias de que estamos sin tiempo, pero la verdad es que las más que preguntas puntuales, han habido dos preguntas puntuales, es como una solicitud de información, ¿no? Se ha solicitado compartir las presentaciones, se ha preguntado mucho sobre los impactos, ¿no? De cómo se puede evaluar los impactos, de cómo se puede mitigar, cómo realmente se puede conocer cuáles serían los contaminantes que mencionó Juan, y también un gran interés por los mapas. Entonces, teniendo en cuenta, bueno, y además aquí en Brasil empezó a las 11 y ya van a ser la 1 y me imagino mucha gente está entre trabajos, entre hora de almuerzo, en fin. Em, yo lo que puedo sugerir es que Sebastián recoja las presentaciones de las personas que autoricen a compartir, ¿no? Y también links, que nosotros los que tengamos links sobre información, sobre documentos, sobre
hagamos para que Sebastián pueda circular entre las personas que han, también con los correos electrónicos y las organizaciones que han participado, los correos electrónicos, para que podamos empezar a hacer una red, una conexión a partir de este seminario, que podamos intercambiar información y también dar seguimiento a, yo creo que, bueno, no. Yo soy, como les dije, vivo en este eje Colombia y Brasil y veo tantas similitudes, eh, tanto en los planes del gobierno, ¿no? En los recursos que se está, que, en fin, son, yo creo que toda América Latina, pero específicamente Colombia y Brasil, incluso empresas que están aquí, están allá, y en fin. Entonces, esta sería mi recomendación, y creo que ahí podríamos eh, empezar a generar más trabajo conjunto, ¿no? Más alianzas, o fortalecer las alianzas que existen aquí. Sebastián, ¿qué dices? Y un segundo seminario aquí, es un segundo webinario. Com certeza, Isabela, muito obrigado por todas e todas por ter ficado até este momento. Vamos a coletar todas as perguntas, vamos a coletar todas as informações e vamos enviar o link da gravação com as apresentações dos painelistas que autorizarem a divulgar e também com uma resposta às perguntas que foram colocadas no chat. Muchísimas gracias a todas las personas que pudieron conectarse. Muchas gracias por haberse quedado hasta este momento. Mil disculpas por la demora al inicio del evento. Y con esto creo que podemos dar por finalizado este primer panel sobre la energía eólica offshore en América Latina, enfocado en Brasil. Muchas gracias, Joana, Beatriz, Soraya, Angelaine, Isabela, Juan Fernando, por su tiempo y todas las otras personas que lograron conectarse. Un gusto y estamos a las órdenes. Gracias, Muchas gracias, Isabel. gracias. Gracias a todos.